Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 18 de janeiro de 2026 e agora são 18 horas e 35 minutos. Você está aqui no culto da família. E queria que você soubesse que a igreja tem um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar nossos horários de culto e um lugar ali para você fazer perguntas se quiser. Tem um botãozinho ao vivo também, que você pode clicar lá e cair direto nessa sala aqui. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto, tá bom? Então, fica à vontade para nos assistir lá. E também estamos no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. E você também puder, comente, curta, compartilhe, ou diga de onde você está assistindo a gente. E aí o YouTube vai entender que essa gravação ela é interessante, pode ser distribuída para outras pessoas, tá bom? Então, seja bem-vindo, vamos fazer uma breve oração e dar continuidade ao culto. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, Pai, na tua presença, esse culto maravilhoso, que já estamos sentindo a presença do teu Espírito Santo aqui, Deus. Venha nos abençoar agora com a tua palavra, com a tua mensagem. Que o pastor Weber agora, Senhor, possa se calar e o teu Espírito Santo falar através dele. Venha corrigir, redarguir, orientar a tua igreja. E mais de tudo, Senhor, nos ensinar, que é o que nós queremos. Abençoa, Senhor, a família do Weber, abençoa a sua descendência, a sua esposa, seus filhos, seus netos, Pai, que esteja com ele, livrando de todo o mal, dando o sustento necessário para o Weber, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle da vida dele. Abençoa também aqueles que vão ouvir esta mensagem. No nome santo e soberano de Jesus que eu oro. Amém. É com você, meu querido. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, momento maravilhoso, né? O culto já começou, Espírito Santo. Então, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus Cristo está me dando de trazer uma palavra. E vou trazer algo hoje, mas que, meu Deus, que transcende, sabe, o entendimento. É algo maravilhoso demais, irmãos. Eu fico observando, a gente fica observando o mundo aí, eu tenho observado, eu acho que todos têm observado, mas está muito triste, meu Deus. Eu tenho visto uns debates, né, de pastor com cientista, né, são os intelectuais, né, os estudiosos, os sábios, né? Meu Deus, que tristeza, meu Deus. Que tristeza. Meu Deus. Mas não sabe, não conhece nada. Mas não sabe nada. É só as coisas, é só na literal, né? Só na literal, a matéria, que o mundo surgiu dessa forma, é Big Bang. Não, mas eu não vou. Não, mas não tem livro nenhum nesse mundo que merece crédito. É assim, é nesse nível. Fala. É igual roda gigante. Roda e fica no mesmo lugar. Né? Fala. Começa eles falando e termina do jeito que começou. Você não... Entendeu, irmãos? Então, é uma coisa muito séria. Aí você vem voltando, né? Vai lá nos intelectuais. Né? Aí você volta para os bilionários, né? Meu Deus do céu. Aqueles que valorizam o dinheiro, que hoje parece que a grande maioria, né, valoriza dinheiro, né? Até as igrejas, né, muitas igrejas por aí, é dinheiro, é prosperidade. Né, estou vendo aí, meu Deus, irmãos, é uma corrupção, né? É que eu até ouvi uma pessoa falando, agora não é de milhões mais não, agora é de bilhões. Não é de milhões mais não, agora é bilhões. Agora eu pergunto, 1 bilhão? O que a pessoa fazer com 1 bilhão? Hein?
Será que 1 milhão não resolvia a situação? Ou 2, ou 10, né, milhões? Não, tem que ser bilhões. Oh, meu Deus. Como é que vai? Aí começa a envolver todo mundo, né? Vai envolvendo todo mundo. A internet, né? Isso aqui, aí pega todo mundo. Aí o que é? O dinheiro começa. A pessoa tem que amar o dinheiro, né? Eu já vi pessoas falando o seguinte: mas se você não amar o dinheiro foge de você. É nesse nível, irmão. Dinheiro. Mas que coisa tão pequena. Você fala 1 bilhão, o que vale 1 bilhão? Um trilhão. Diz que o Maduro tem 123, mandou 123 toneladas de ouro para a Suíça. Hein? Já imaginou o que é isso? Olha para você, 123 toneladas de ouro para a Suíça. 123 toneladas de ouro dá mais de 80 bilhões de reais. Agora, misericórdia, o que vale isso? O que isso vale? O que vale isso? Eu estou vendo, a maioria não está chegando aos 90, né? Eu acho que aos 80 anos. Misericórdia. Aí eu falei dos bilionários, agora você vê os artistas, né? Os artistas. Aí você vê a arte, coisa mais maligna, né? Tá tudo aí, a maioria está tudo pendurada aí numa lei, pegando dinheiro da sociedade, do povo, né? Nós temos que fazer assim, porque se nós não fizer assim, nós não vamos conseguir o dinheiro do governo, né? É assim, tudo em torno do dinheiro. Que coisa mais maligna. Hoje a irmã Eliette já abriu, já mostrando, né, irmãos, uma infinidade de coisa maligna aí. Né? Carnaval, aí vai baixando mais, aí vem nos pequenos, vai vindo. Aí nós vamos lá em 1 João capítulo 1, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte, eu nem vou abrir a Bíblia aqui, que esse veio agora na hora, todo mundo, acho que a grande maioria conhece, né? Que diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, está dando para sentir que para nós não é surpresa. Não é surpresa para mim tudo isso que está acontecendo, porque sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aí está aí, o pastor Hélio colocou lá, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Irmãos, mas aí tá, pronto, a Bíblia já mostrou. E eu vou dizer para os irmãos que é daí para pior. É daí para pior. Hoje, né, você vê as igrejas mesmo, tem igrejas em São Paulo que já é dominada pelo PCC. Igreja. Já é dominada pelo crime organizado. Tem algumas aí em São Paulo que é grande, igreja é grande. É dominado. Quer dizer, mas por que o PCC conseguiu entrar na igreja? Dinheiro. Dinheiro. Tem outra explicação? Grana. Dinheiro. Começou lá. Vamos fazer uma reforma nessa igreja. Vamos fazer isso, fazer aquilo. É assim. Né? Aí aquele coração que ama o dinheiro, que está voltado para o dinheiro, ele não vai pensar duas vezes. Não, vai reformar a igreja. Aí vem aquilo na cabeça, não, mas os irmãos estão precisando de um conforto. Agora, quem falou que nós não tem ninguém, nós não estamos precisando de conforto, não, hein? Que conforto? Aqui, aqui, irmãos, eu não tenho jeito de mostrar aqui, mas eu estou sentado num banco de madeira aqui, banco de pau de madeira, encostado na parede, sentado num banco de madeira, encostado na parede. Não tem mofada, não, é num banco de madeira. Escuta. Entendeu, irmãos? É um banco que eu tenho aqui, né, numa cozinha que eu tenho aqui, que é um banco comprido, eu gosto desse lugarzinho aqui, então fica aqui. Tem hora que eu passo horas aqui sentado, o tempinho que eu tenho, eu sento, o meu descanso é sentado nesse banco de madeira aqui.
Agora, para que banco assim na igreja? Não precisa nada disso, não. Senta não dá para onde mais. O que tem que dar conforto para nós na igreja é a promessa do Senhor Jesus Cristo, que ainda vou falar nela, essa promessa maravilhosa. Entendeu? Então, o crente não tem que ficar preocupado com conforto. Não. Que conforto? Nós precisamos de estar cheio do Espírito Santo, é de encher o nosso coração de Jesus Cristo. E aí vem, você vê, estão vendo aí, nós estamos vendo aí, é uns carros, quer dizer, às vezes a pessoa tem até um carro bom e tudo, não, mas o outro é mais confortável, o outro é mais confortável. Não, eu não sou contra, não. A pessoa, quanto melhor o carro que a pessoa puder ter, melhor. Glória a Jesus. Por quê? É uma segurança a mais que a pessoa vai ter, né? Você tem um carro bom, é para a sua segurança, né? Um carro melhor, o freio dele vai funcionar melhor, tudo vai funcionar melhor, tudo bem, eu não sou com nada contra isso, entendeu? Nada, tem. Mas o conforto, cuidado com esse negócio de conforto exagerado aí, viu? Aí a sua carne começa a te dominar aí. Cuidado. Então, o que eu estou querendo dizer é o mundo, como é que está a situação, né? Os bares cheios, lanchonetes, essas fábricas de cerveja, nossa, meu Deus, eu nunca vi vender tanto assim, né? Porque para todo lado você vê cerveja, você vê, né? Apesar que eu saio muito pouco, mas eu imagino que seja assim, porque a gente vê falar muito, né? Então, parece que é assim. É assim mesmo. Eu falo que é assim, porque... Por que eu falo que é assim? É porque é bíblico, o mundo está todo maligno gosta de enfiar cerveja nas pessoas, bebida alcoólica, droga nem se fala, né? Já estão querendo até liberar isso já e tal, e, né, estão bilionários, vendedores de droga aí e tal, e é tudo isso, no mundo da vida, né? Então está tudo isso. Agora, quem vai conseguir escapar de tudo isso? Quem que vai conseguir? Porque isso aí é uma manipulação do anticristo, isso é uma manipulação de Lúcifer para arrastar as pessoas para o inferno. Aí entra dinheiro, entra droga, entra festas, luz piscando. E quando eu não sinto bem em ambiente com luz piscando, eu gosto de luz, quanto mais claro, melhor. Quanto mais clarinho, melhor. Porque Jesus é claro, Jesus não é transparente, Jesus não tem oculto, nada oculto, né, o ocultismo do Senhor Jesus, não. Ele é transparente, só que eu estou oculto em mistério, né? Mas ele é transparente. Só que para você enxergar ele, não é ele que está na escuridão, não, você que tem que tirar a escuridão do teu olho para você enxergar ele. Ele está clarinho, está na luz mesmo, né? Então, o homem tem que tirar o véu que está na frente, a escuridão, a treva que está tampando os olhos dele para enxergar Jesus Cristo. Porque ele é clarinho. O dia que eu tirei as trevas do meu olho, nossa, meu Deus, enxerguei Jesus com uma maravilha, aquela luz maravilhosa. Claro, clarinho, não tem escuridão, não. Então, meus queridos irmãos, aí o Senhor, nós vamos observando o mundo. Meu Deus, uma falta de amor, uma coisa terrível. Nossa, meu Deus, as crianças tanto que sofrem nesse mundo, irmãos. Irmãos, quando eu vejo, às vezes eu vou em lá, vejo aquelas pessoas vendendo balinha no sinal, né? Aquelas pessoas debaixo de ponte, Aí lá, as cidades pequenas, já tem um monte de morador de rua ali em Lavras. Não sei, aumentou demais morador de rua no Brasil. Então, você vê aquelas pessoas. Aí chega uma pessoa, eu vi uma cena, até já hoje eu comentei isso até na igreja, eu vi uma cena de uma mulher empurrando um carrinho cheio de papelão, a senhora devia ter mais de 50 anos, empurrando um carrinho cheio de papelão. Aí chegou um rapaz e tal, esses youtubers que fazem essas caridades, essas coisas e tal, chegou para ela, a senhora está indo, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma compra para a senhora senhora quer ir lá no supermercado comigo? Eu vou fazer uma compra para a senhora. Meu Deus do céu. Irmão do céu. A mulher começou a chorar, não parava mais. Imaginou que coisa mais triste. Vai num país, maior produtor, né? Maior produtor de alimento do mundo. A mulher chorando, porque ganhou uma compra. Deu para sentir o tamanho o tanto que o diabo está operando aí nesse mundo? Hein? Chorou, que ganhou uma compra. Foi lá. Mas aí, na hora que chegou lá no supermercado fazer a compra, aí ele ia pegando só um pouquinho, falou, não, você pode encher o carrinho.
Ele tinha que ajudar ela, pôr as coisas no carrinho, que ela não está acostumada com aquilo, então ela pegava, sabe que a açúcar ela foi no menorzinho, falou, não, pega uns 3 ou 4 aí, foi enchendo o carrinho dela. Mas se deixasse ela pegar, ela ia só no pequenininho, naquelas coisinhas, mas que ela não sabia pegar muita coisa para o mercado. Sabia, não. Meu Deus. Então, eu tô querendo passar para os irmãos um pouquinho do que é esse mundo aí, né? Vocês conhecem mais que eu, vocês que moram na capital, aí vocês devem ver coisas aí, que misericórdia, que eu não vejo, né? Porque eu moro na roça. Aqui eu vejo muita passarinho, passarinho tem demais, a gente vê muito, né, animais aqui, né? De vez em quando aparece um animal meio estranho, um cachorrinho do mato, né? Aparece um coati, essas coisas que eu vejo aqui, um miquinho, mico tem demais aqui, uns micos, uns macaquinhos maior, um bocadinho, essas coisas que eu vejo muito aqui, da natureza, né? Que não é essa maravilha que vocês imaginam, não, viu? Não é bem essa, não. A natureza não é essa maravilha, não, mas está aqui, né? E vocês estão acostumados aí na capital, né? As pessoas que moram na capital estão acostumadas a ver coisas aí que misericórdia, né? Que a gente não tem nem jeito de falar. Assalto, meu Deus. Eu sofri 2 vezes já aqui na igreja. Uma anunciando que roubaram o carro da irmã. Nossa, meu Deus, até chorei aqui, tristeza. Roubaram, depois um irmão anunciou que roubaram a casa de uma filha. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus querido, tem misericórdia, mas, meu Deus. Olha para vocês verem a situação que está esse mundo. Ladrão é terrível, né, irmãos? O espírito que está sobre um ladrão, meus queridos, é algo terrível. É o mesmo espírito de Judas, né? Olha o que Judas fez. Judas era ladrão, roubava a bolsa. Olha o que Judas traiu o Senhor. Olha o que é um espírito de ladrão, de roubo, de furto. Que coisa mais terrível. Você tem um exemplo na Bíblia de Judas, né? Que era ladrão. Né? Então, os irmãos depois pesquisam aí, né? Os irmãos pesquisam onde está sobre isso, está aí. Eu não vou procurar agora, porque senão vai demorar muito, parece que a hora está passando, ainda tem umas coisinhas para falar aqui. Então, o que acontece? Só que, há 2000 anos atrás, veio o Senhor Jesus Cristo. Veio. Né? Ah, mas Jesus veio, tem 2000 anos, o mundo já vai só piorando, né? Não é assim? Mas Jesus foi claro, não vim trazer paz para o mundo. Ele já foi claro, ele não veio trazer paz para o mundo, ele veio trazer espada. O que ele quis dizer com isso? Jesus ele veio trazer uma arma, a arma para você se defender desse mundo. Isso que Jesus veio trazer para nós, não veio trazer paz, não. Né? O mundo só piorando, de 2000 anos para cá, nossa, meu Deus do céu, como é que virou isso aqui? Né? A favela é 60 mil mortes por ano no Brasil. Essa coisa é terrível. No mundo também, para lá, tá, olha o que está acontecendo lá no Irã agora, né? Aquela coiseira, o mundo é desse jeito. Mas o Senhor Jesus veio 2000 anos atrás. Aí eles falam, mas não está melhorando. Tá assim, eu, por exemplo. Meu Deus do céu, eu há 20 anos atrás, meu Deus, era um inferno agora. Há 20 não mais. Há 30 anos, há uns 35, 40 anos atrás, nossa, meu Deus do céu, eu tanto me orei. Aí como é que Jesus não veio para me orar as coisas? Ele me orou, Igual ele me orou, e me orou os irmãos que estão aí, ó. Né? Ah, eu quero ir na igreja, mas eu vou pedir um sinal do Senhor Jesus Cristo na igreja. Ah, eu quero que Deus me dê um sinal. Ah, você quer que Deus te dê um sinal? Olha para o irmão que está do teu lado, aí, e pede para contar a história dele. Aí você vai ver sinal. Se eu começar a contar a minha história, meu Deus, aí vocês vão ver o sinal de Jesus Cristo, o poder do Senhor Jesus Cristo. Né? Que tem poder fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Aí Jesus veio, aquela maravilha, né? Mostrando tudo, e perseguição em cima. Jesus várias vezes eles tentaram apedrejar o Senhor, mas não, o poder vem lá de cima, então não adianta. É que Jesus falou para Paulo, né? Paulo, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. É duro querer combater Deus, não tem jeito. Aí tudo tem a hora, tudo teve a hora, né? Deus, o Pai, ele determinou a hora certinha para tudo. Jesus, então, perseguido, mas trouxe a palavra.
Aí, bom, trouxe. Aí, quando chegou em João, capítulo 14, aí vem a grande promessa, que nós vamos ler agora. João, capítulo 14, versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15. Que diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Olha essa promessa. Isso é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu para os apóstolos ali, para os discípulos naquele momento. Né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo só está piorando? Por que o mundo só está piorando? O mundo só está piorando. O mundo só está piorando. Por quê? Porque ele não pode receber o Espírito Santo. Entendeu? Por que eu melhorei? De 30 anos para cá eu melhorei. Porque eu saí do mundo e recebi o Espírito Santo. Aí a tendência é só melhorar. Só melhorar. Coisas que eu gostava, não tenho o mínimo prazer mais. Porque Jesus, o Espírito Santo, veio para melhorar a minha situação, me tirar das trevas. Né? Aí continua. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Então, como vai melhorar? Te pergunto. Como que o mundo vai melhorar? Desse jeito. Hein? A única coisa que pode melhorar e tirar o homem de tudo isso que foi dito aqui, tem muito mais. Nós ia ficar a noite inteira para mostrar as obras do diabo aí nesse mundo. Nós ia ficar a noite inteira, não acabava de mostrar de tanta coisa maligna que tem nesse mundo. Mas a única coisa que vai nos tirar disso aí é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Essa promessa que eu estou lendo aqui agora. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Por que Jesus falou outro consolador? Porque ele é o consolador. Mas por que ele falou outro consolador? Por quê? Porque se Jesus não for, o consolador não vem. Quer dizer, enquanto Jesus estava aqui, não precisava do consolador, ele já era o consolador. Só que ele nos prometeu outro consolador. Por que Jesus nos prometeu outro consolador? Porque Jesus nos ama. E ele sabia, ele tinha certeza que se não viesse outro consolador, jamais nós íamos conseguir sair desse mundo de trevas. Ele sabia. Jesus, ele sabia. Ele falou, se eu não mandar outro consolador, eles não vão suportar esse mundo. Eles não vão conseguir sair desse mundo. Então, essa é a grande preocupação do Senhor Jesus. E outra coisa, olha que interessante esse versículo. E eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Né? Eu peço que o irmão, o pastor Valdo, o pastor Hélio, olha olha o significado da palavra rogarei aí para mim, por favor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Jesus, irmãos, a coisa é tão séria. A coisa é tão séria. Esse mundo é tão sério. Que Jesus, nesse momento, ele jogou para os discípulos, se eu não mandar outro consolador para que fique com vocês para sempre, vocês não vão conseguir escapar das garras de Satanás aí nesse mundo. Ô, Weber. Pois não, o pastor pode ler para nós aí, pastor, por favor? Então, no Strongs, a palavra é erotal, que vem do 2046, né? Que é interrogar, fazer uma solicitação bem marcante.
um desejo, é uma oração, como se fosse uma oração, uma petição, com bastante, como é que fala? Com bastante significado. Basicamente é isso. Eu tentei traduzir porque está no inglês aqui. No Strong, tá certo. No Strong da Bíblia Online, tá assim, ó, o rogarei é o Eurotal, né? Tá assim, ó, implorar, suplicar, rogar. Aí, tá vendo, irmãos? Jesus, ele teve que implorar o Pai. Não foi fácil enviar o Espírito Santo, não. E eu rogarei ao Pai, eu implorarei ao Pai. Jesus, ele implorou, ele rogou, ele pediu, Pai, se não for o Espírito Santo, eles não vão conseguir aguentar esse mundo, eles não vão sair do mundo, não tem como, é impossível, irmão. Aí continua, e eu rogarei, vou ler de novo, e eu rogarei ao Pai, eu implorarei ao Pai. Jesus implorou ao Pai. Jesus, ele... Pai, já viu quando uma criança quer um doce e começa a pedir, não, pai, eu quero, pai, eu choro e tudo. Foi até parecido com isso, que Jesus, ele implorou tanto ao Pai, para que enviasse outro Consolador. Aí continua, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Agora, olha aqui para vocês verem, ó. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas por que nós conhecemos? Sabe por que nós conhecemos? Você sabe por que ele habita em nós? Porque nós não fazemos parte do mundo. Porque a partir do momento que o irmão fazer parte do mundo, ele não vai receber o Espírito Santo, porque o mundo não o vê e nem o conhece. O que Jesus quer nos mostrar aqui hoje, que é algo tremendo e maravilhoso, é algo que transcende o nosso entendimento, é que o Senhor Jesus Cristo quer te ensinar a ter o Espírito Santo. Esse é o desejo do coração do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do Pai. Quer ver? Está lá quer ver? O desejo do Pai. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 11, desculpa, irmãos. Lucas capítulo 11, versículo 13. Olha, isso aqui é uma revelação maravilhosa. Eu creio que já passei para a igreja isso aqui. Isso aqui é uma revelação. Olha para vocês verem. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O desejo do Pai é nos dar o Espírito Santo, a promessa que Jesus teve que rogar ao Pai para que essa promessa viesse. Ele teve que rogar ao Pai, envia o Espírito Santo, envia o Consolador. Porque senão eles não vão suportar esse mundo. É muita armadilha, é muita coisa, é aquele parece que é, mas não é. Isso aí está cheio aí nesse mundo. Parece que é, mas não é. Isso tem que ter um monte. Você só vai ter o discernimento do que realmente é de Jesus Cristo se você estiver cheio do Espírito Santo. Do contrário, você não vai ter o discernimento. Por isso Jesus rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse, porque sem ele nós jamais teremos o discernimento. Qualquer conversinha aí nós ia cair. Eu vi hoje, meus queridos irmãos, um debate que se você não tiver o Espírito Santo, você corre risco de perder, você fica perdido de tudo, perder o rumo. Só que quando eu estava vendo o debate, o Espírito Santo me mostrando tudo, me mostrar aí, tá vendo? Ele falou isso, mas é isso, é aquilo. Tá vendo por que ele falou isso? Tá vendo por que ele falou aquilo? Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa que o Espírito Santo. Ele está ali no teu ouvido, te orientando, falando no teu ouvido. Não existe, meus queridos irmãos. Essa é a proteção que Jesus nos deixou, é a promessa do Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Vou continuar lendo, vou ler de novo. Guardem no coração, guardem na cabeça.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Se você está no mundo, você não vai receber. Você não vai conhecer o Espírito Santo. Entendeu, meus queridos irmãos? Então, a partir do momento que você quer o Espírito Santo, peça. Não foi isso que eu li lá em Lucas? O Pai dá o Espírito Santo a quem lhes pedir. Não é isso que está em Lucas? Guarda esse versículo, Lucas 11, versículo, Lucas, capítulo 11, versículo 33, né? Não, eu estou lendo errado aqui, desculpa. É outro versículo. Eu acabei de ler agora, 11, 14. Lucas 11, 14. Né? Então, o Espírito Santo, ele quer, Jesus, o desejo do Pai é você pedir ele o Espírito Santo. Né? Aí continua. Mas vós o conheceis, os conheceis, porque habita convosco, está em vós. Repito, esse não está no mundo, que se ele estivesse no mundo, ele não ia conhecer nem ver. Né? Aí continua. Agora, irmãos, tudo que eu estou passando aqui para os irmãos, a palavra de Deus é espírito. É espiritual. Né? É espiritual. Certo? Porque habita convosco e estará em vós. Agora, olha que bênção. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Vocês já imaginaram se Jesus nos deixasse órfãos aqui no meio desses demônios? Que o mundo está infestado de demônios. É demônio de prostituição, de avareza, tudo quanto tem demônio que você pode imaginar, está esparramado aí. Vocês já imaginaram, irmãos, se nós ficássemos órfãos aqui nesse mundo? Já imaginou que tristeza? Já imaginou que tristeza se nós ficássemos órfãos aqui nesse mundo? Meu Deus, Jesus Cristo. Ai, Jesus, mas que gratidão. O pastor já falou em gratidão, hein? Mas que gratidão nós temos que ter a Ti, Jesus. Essa preocupação que o Senhor tem por nós, meu Senhor. O Senhor preocupou tanto com nós. Quer ver? Eu vou ler esse versículo. Eu gosto mais desse versículo. Olha aqui em João capítulo 20. João capítulo 20. Não, desculpa, não é o 20, não. É capítulo 17, versículo 20. Eu estou confundindo. João capítulo 17, versículo 20. Ó. Isso aqui é uma oração que o Senhor Jesus Cristo fez. Jesus fez essa oração pensando para os discípulos que estavam ali do lado dele e para nós. Há 2000 anos e 20 tantos anos atrás, Jesus já estava preocupado com nós aqui hoje. Né? Deixa eu ler aqui, ó. Aqui, eu sempre gosto, eu amo esse versículo, é maravilhoso. Aqui você vê o amor de Jesus, a bondade do Senhor Jesus, a preocupação que o Senhor Jesus... Por que Jesus deu nome no Deus que enviou ele, de Pai? É por causa da preocupação que esse Deus tem com nós, a preocupação de Pai. Olha, a preocupação que é de Pai muito transcende tudo, mas Jesus colocou Pai para nós entender a preocupação que esse Pai tem por nós. Tanto ele tem que Jesus rogou a ele e ele enviou o Consolador, não nos deixou órfãos. E aí diz aqui, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Ele estava rogando há 2000 anos atrás para nós, hoje aqui. Eu não rogo somente por estes. Estes são os que estavam lá em volta do Senhor Jesus, né? Mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Está vendo? Olha, esse é um amor manifestando. O amor do Senhor Jesus manifestando. Jesus, irmãos, ele ficou 33 anos aqui padecendo perseguição. Jesus já nasceu numa manjedoura sendo perseguido por Herodes. Tem que sair de madrugada, lá de noite, lá correndo, no deserto, numa friagem. Faz ideia, friagem, né? E eles falam, eu não conheço deserto, mas eu já vi falar que o deserto de madrugada, de noite, é uma friagem, ninguém aguenta. Ele enroladinho no coeirinho,
Né? Aqui, quando a gente é antigo, fala cueiro, né? Que é um paninho que desenrola a criança e coisa e tal. Só enroladinho, né? Uma criancinha com 15 dias, devia ter mais ou menos 15 dias, ou até menos, não sei certinho, né? Algum irmão pesquisa, descobrir a idade que ele saiu lá para o deserto, pesquisa uma hora, fala para a gente, a idade exata, eu não sei. Sei que ele era pequenininho, não, teve que sair correndo lá, porque Herodes ficou doido, queria matar todo mundo. O mundo é desse jeito, essa coisa maligna, terrível aí, queria matar a criança, o rei dos judeus, queria matar. Então teve que sair. Jesus já começou a sofrer perseguição com 1 ano, com menos de 1 ano, quando nasceu, até o dia que ele foi crucificado. Jesus foi perseguido, mas ele venceu. Ele é perseguido e ele estava firme lá mostrando para nós o caminho e que esse amor por nós, preocupado com nós, que ia crer nele depois de 2000 anos. Deus já está preocupado com nós. E aí ele rogou ao Pai, não vos deixarei. Aí vem a promessa, né? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha que promessa maravilhosa. Hoje é o quê? Nós estamos aí, né? Com o poder, um poder maravilhoso, né? Um poder que transcende todo entendimento, que é o Espírito Santo. É o poder que nos livra dessa coisa maligna, dessa manipulação satânica que está aí no mundo. Tem hora que às vezes de cordeiro, né? Parece um cordeirinho, né? É aqui, ó. Olha aqui para você ver a situação. Vamos lá em 1 Coríntios. Vamos ver se é lá mesmo. Vamos ver se eu acho aqui. 1 Coríntios. Olha a situação. Olha do que Jesus, o Espírito Santo, nos livra. Quer ver? Ó, 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu vou achar aqui. Acho que é 2 Coríntios, deixei lá. Opa. Então, meu Deus. Olha aqui, olha como é que é o mundo. Olha para vocês verem como é que é o mundo. Ó, quer ver? Porque todos devemos aparecer no tribunal de Cristo. Aqui. Eu estou com um pouquinho de dificuldade para achar aqui, não, mas eu vou achar, agora achei. Aqui eu achei. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Olha para vocês verem como é que é a coisa. Eu te pergunto, se nós ficassem órfãos aqui, nós íamos conseguir isso aqui. Olha aqui a situação, ó. E não é maravilha, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Hein? Deus sentiu aí? Aqui, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Dá para sentir aí, né? O fim dos quais será conforme as suas obras. Tá vendo? O próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros como ministros da justiça. Agora eu te pergunto, se é o Espírito Santo, você vai ter o discernimento? Você vai conseguir escapar de Satanás, transfigurado em anjo de luz? A maioria está caindo aí, nessa luz de Satanás aí, transfigurada por Satanás aí. Nós só vamos conseguir escapar, irmão, sair, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Aqui na Bíblia nós vamos ver os dons do Espírito Santo. Tem discernimento de espírito. São vários dons do Espírito Santo. Podemos até ir lá olhar, né? Os irmãos ajudam a achar os dons do Espírito Santo aí. Os dons, onde estão os dons? Acho que é aqui em acho que é 1 Coríntios. Então, o Espírito Santo tem os dons do Espírito Santo. O irmão achou? Está onde? Então, o que acontece? Entendeu? Aí nós recebemos esses dons aí, e não há nada que não pode, nada consegue nos arrastar para o mundo, não, irmãos. Nada nos consegue, nada nos consegue nos arrastar. Tem os dons do Espírito Santo. São 12, vários dons. Capítulo 12. 1 Coríntios, né, pastor? 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler lá. Isso. 1 Coríntios.
capítulo 12. Aqui os irmãos não reparam, não, que eu fico meio empolgado, eu perco até o rumo aqui da hora, sabe? É tão bom falar do Espírito Santo, irmão, da verdade, né? Capítulo 12, versículo... portanto, deixa eu ver aqui, qual o versículo, pastor Hélio? O 1, né? Do 1 em diante, né? Acerca dos dons. Isso, do 1 em diante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema, maldito, né? Isso aí, né? É só Satanás, o espírito imundo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Nós somos autodependentes do Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas o Senhor, Espírito Santo, o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecias, e a outro, dons de discernimento, de discernir os espíritos, está vendo? Há um dom, discernir. Então, nós dependemos 100% do Espírito Santo. É impossível, irmãos, impossível você caminhar com Cristo sem o Espírito Santo. Impossível. Por isso que ele teve que rogar ao Pai. Então, muitas das vezes, a gente fica, né, assim, meio... às vezes não se preocupa muito com isso, né? Não, estou indo nos cultos, estou recebendo a palavra, oro, recebo oração e tudo e tal, né? Mas nós temos que começar a pensar mais com relação ao Espírito Santo, né? De vez em quando eu vejo a irmã Luciana aí, né, pedindo para orar para neném, para tia neném, para ela receber o Espírito Santo, Solemar, né, para ser batizado com o Espírito Santo. É isso mesmo. Então, nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo para ele nos encher, para que a gente possa vencer o mundo assim como Jesus venceu. Né? Quando Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é verdade? Olha, esse ânimo está bem ligado com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é que vai nos dar ânimo, força, poder, para a gente vencer o mundo. Né? E aqui tem vários dons, fala tudo aqui, tudo fala aqui, né? Aí vem o poder, olha o poder aqui em Romanos, vamos lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8 é maravilhoso, né? Romanos, capítulo 8, já nos deu discernimento, muita coisa aqui em Romanos, capítulo 8. Né? Já tem muito discernimento aqui em Romanos, capítulo 8, aqui, ó. Aqui ele nos alerta de muita coisa aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 35, né? Que diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a nudez? Né? Mas eu vou ler um pouco antes. Vamos ler, isso aqui compensa ler. Né? Que diremos, pois, vamos lá no 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, Jesus rogou o Pai e enviou o Espírito Santo. Quem que está por nós aqui, agora? O Senhor Jesus está à direita do Pai. O Pai está na glória. Jesus à destra de Deus Pai. Quem que está aqui com nós agora? O Espírito Santo. Né? Foi onde Jesus ele voltou para nós na pessoa do Espírito Santo. Por que Jesus voltou para nós na pessoa do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo veio para testificar de Cristo.
Por isso que não tinha como o Espírito Santo vinha antes de Jesus. Não tinha como ele ia testificar de quê? Qual que ia ser o alvo do Espírito Santo? Se Jesus não viesse? Não tinha um alvo. Jesus foi claro, o Espírito Santo veio para testificar de mim. Depois nós vamos achar esse versículo. Aí, o que aconteceu? Jesus veio, o Espírito Santo veio para testificar de Cristo. O que Jesus fez? Ele rogou o Pai enviou o Espírito Santo para não nos deixar órfãos. Então está aqui, ó. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espírito Santo é por nós aqui no momento. É Ele que está por nós aqui nesse momento. Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Aí, Jesus Cristo, quem Jesus enviou para nós não ficar órfãos? O Espírito Santo. Aí continua. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Tá vendo? Tudo isso aqui afasta o homem de Deus. Tudo que passou aqui, ó. Tudo isso aqui afasta o homem de Deus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tá vendo? Olha o amor de Deus. Ele enviou o Espírito Santo para nos estar dando poder. Nada disso aqui pode nos separar do amor de Deus, Pai. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, nada disso aqui vai ter poder para te separar. Nem os anjos. Quer ver? Vamos continuar aqui, ó. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, vou repetir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo, irmãos? Então, tudo isso aqui, essa lista aqui, são coisas que separam o homem de Deus. Mas a partir do momento que você está com o Consolador, a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo, nem os anjos vão poder separar você do amor do Pai que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, nós somos autodependentes dessa promessa maravilhosa que já foi cumprida logo de cara, já foi cumprida, né? E olha para você ver, ele fez a promessa e logo ele cumpriu essa promessa. É onde está aqui, quer ver? Em Atos, capítulo 2. Vamos lá, Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Do 1 em diante, do 1 ao 4. Olha para você. Aí, bom, Jesus fez essa promessa ali, né? Lá em João, ele fez essa promessa. Passou pouco tempo, ele passou para o Pai. Jesus estava tão preocupado com nós, depois dele ir, que ele não demorou, não. Rapidinho, deu um jeito lá, mas enviou o Espírito Santo. Aí não demorou, não. Quem sabia que não podia demorar? Nada. O homem estava correndo um risco sem o Espírito Santo, irmãos, vocês nem imaginam. Eu só vou dar um pequeno exemplo aqui. Só vou dar um exemplo pequeno, né? Do risco que o homem estava correndo. Quando Jesus foi pego lá, né? Sumiu todo mundo. Todo mundo morrendo de medo, não ficou um. Pedro negou Jesus 3 vezes, borrando de medo. Mas morrendo de medo. Né? Olha, você já imaginou? O homem sem o Espírito Santo é aquilo lá, ué. Você acha que um homem sem Espírito Santo vai enfrentar uma polícia, vai enfrentar aí uma perseguição aí?
Ah, meu Deus, o homem sem o Espírito Santo, ele pode ir na igreja o tempo que for, mas é só o povo falar assim, ó, o crente vai ser tudo preso. Aí começa a olhar, chegar nele, nega na hora. Você acha que ele vai conseguir sem o Espírito Santo? Ele vai negar Jesus Cristo igual o Pedro negou Jesus 3 vezes, igual os outros tudo sumiu de medo, esparramou todo mundo de medo. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha para vocês verem. Aí, bom, né? Estavam lá morrendo de medo, sem o Espírito Santo, o outro sumiu tudo. Aí nós vamos aqui em Atos, capítulo, vamos lá, Atos capítulo 5, deixa eu ver se é o capítulo 5 mesmo. Atos capítulo 5, versículo 41. Aí chega lá em Atos. Aí, olha, você vê, logo o Senhor Jesus veio, já a promessa já veio. Né? Já enviou o Espírito Santo, começou a falar, o povo começou a ficar tudo, o pessoal começou a ficar tudo ali sem saber o que fazia, ficar todo mundo bom de mas povo falando língua, de coisas. Olha, gente, eles estão falando minha língua, outro, ficaram tudo lá, vamos parar de ver o que estava acontecendo. Cara, sem perceber o que estava acontecendo. Né? Então, o que aconteceu? Bom, morrendo de medo. Aí, antes morrendo, tudo correndo. Aí veio a promessa. Né? Esse aqui é medão, tudo tremendo de medo. Foi tudo correndo. Aí veio a promessa. Aí, logo depois da promessa, em Atos capítulo 5, versículo 41, olha o que aconteceu. E retiraram-se, pois. Aí, aqui antes, eles enfrentaram os principais sacerdotes. Enfrentaram. Acabou o medo. Né? Acabou o medo e tudo, aí veio aquela história toda aqui. Eu já vim aqui no finalzinho para os irmãos sentir o poder do Espírito Santo. Aqui, aí, ó, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Eles tomaram várias chibatadas. Depois os irmãos lêem o versículo, pode começar aqui, porque o horário já está. A hora já está passando, né? O horário. Aí os irmãos pegam aqui e lê aqui o Atos 5. Os irmãos vão ver aqui. Depois que eles receberam o Espírito Santo, agora eu pergunto para os irmãos, sem o Espírito Santo eles estavam regozijando aqui de serem dignos de sofrer afronta pelo Senhor Jesus Cristo? Sem o Espírito Santo? Eles iam conseguir enfrentar? Eles provaram que antes não conseguia, não ia conseguir de jeito nenhum. Se Jesus não envia o Espírito Santo, a obra tinha parado ali. O livro de Atos dos Apóstolos, esse é outro, não era esse aqui. Não ia ter. Eu creio que nem livro de Atos dos Apóstolos não ia ter. Essa é uma grande prova do Espírito Santo, de Jesus ter subido ao céu e enviado o Espírito Santo. É uma grande prova. E depois que eles receberam o Espírito Santo, mudou tudo, enfrentaram tudo e todos. E estão enfrentando tudo e todos até hoje. Vocês não viram lá na Nigéria? Eles matando pessoas, perseguindo, e eles louvando Jesus Cristo, Agora eu te pergunto, se tiver algum ali sem o Espírito Santo, você acha que eles vão estar tremendo igual, tá correndo e negando o Senhor e tudo? Até hoje. Quem tem o Espírito Santo está enfrentando tudo e todos. Então, meus queridos, somos autodependentes do Espírito Santo. Essa foi uma promessa maravilhosa. Por isso que eu coloquei o título, né? A promessa.
Essa é a promessa. É com essa promessa que Jesus fez e cumpriu, é que nós vamos conseguir a vencer o maligno, a vencer o mundo e um dia estar na glória do Senhor Jesus Cristo. Então, busca o Espírito Santo na tua vida. Busca o Espírito Santo. Ora, pede o Espírito Santo. Mas eu gosto muito de uma cerveja, né? Eu gosto muito de uma cerveja. Mas eu gosto de uma cerveja, mas eu vou pedir o Espírito Santo assim mesmo. Vou começar a pedir todinho. Senhor Jesus Cristo, eu quero o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, eu quero o Espírito Santo. Senhor, eu creio que depois de uns 15 dias você já vai parar de gostar de cerveja. Sabe? Você já vai gostar de outra coisa que está entrando aí no teu coração. Entendeu? Eu gosto tanto de ouvir umas músicas aí e tal. Aí você começa, mas esse trem tá me prejudicando tanto, senhor. Eu gosto de ficar vendo umas coisas feias aí na internet. Eu gosto de ficar vendo essas coisas à toa aí na internet. Mas Jesus, o pai não falou, ele só falou simplesmente o seguinte, né? Eu lhe darei o Espírito Santo àquele que me pedir. Ele não falou, que o fulano tem que ser um santo e para me dar o Espírito. Não, é aquele que pedir. Então começa a pedir o Espírito Santo na tua vida. Levanta de noite antes de dormir, você ajoelha aí uns 5 minutinhos, clama. Que é bom, o clamor é bom se fazer de joelho. Levanta o clamor. Senhor Jesus Cristo, eu quero o Espírito Santo. E dorme, vai dormir. Não precisa falar mais nada, não. Todo dia você fala isso. Vai falando. De uma hora para outra, você tampa orar em línguas aí que você vai ficar até assustado. De uma hora para outra, você vai começar, entendeu? Jesus, se você for sincero com o Espírito Santo, se você for sincero com o Senhor Jesus Cristo, você vai receber o Espírito Santo. Seja sincero com ele. Agora, não adianta você esconder as coisas que você faz aí, não, porque Jesus está vendo tudo. Isso aí não adianta você esconder, não. Fala, chega para Jesus, Jesus, eu gosto disso, mas eu quero o Espírito Santo. Ele vai mover no teu interior de uma forma tão maravilhosa, você vai assustar. Aí logo, você está vencendo o mundo, assim como Jesus venceu. Então, meus queridos irmãos, eu peço que os irmãos fechem os olhos, eu vou fazer uma oração, né, para a gente encerrar a pregação de hoje. Feche teu olho, eu vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai celestial, é um momento tão alegre, um momento de muita alegria, um momento que nós sentimos o Teu Espírito Santo, Pai, movendo em cada vida. É o Teu amor, Jesus, a Tua preocupação conosco. O Senhor foi fiel, o Senhor logo já fez a promessa, já enviou a promessa, Senhor. E nós estamos aqui até hoje, depois de 2000 e tantos anos, nós estamos aqui, Senhor, prontinho para receber do Teu Espírito Santo. Então, que o Senhor venha mover no coração de cada irmão, aqueles que têm o Espírito Santo, que o Senhor renova cada dia mais o amor no coração de cada um, que o Senhor enche com uma porção dobrada do Espírito Santo na vida de cada irmão, meu Pai. E aquele que ainda não recebeu o Espírito Santo, que o Senhor venha mover no coração dele, que ele possa estar movendo, que o Senhor possa estar movendo de uma forma tão maravilhosa, que ele possa ser batizado com o Espírito Santo, meu Pai. Venha com o teu amor, com o teu poder, porque nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos, eu oro pela igreja, o que eu peço para a igreja de Interlagos, Jesus, não é prosperidade, não é cura, não, o que eu peço para a igreja de Interlagos é o Espírito Santo, e enche essa igreja do Espírito Santo, meu Pai. Enche essa igreja do Espírito Santo, meu Pai. Eu peço para a igreja de Interlagos o Espírito Santo. Enche os irmãos do Espírito Santo do Pai e de todos aqueles que estão ouvindo, participando, recebendo desse culto, meu Pai, que o Senhor venha encher a todos que um dia ouvir essa pregação, meu Pai, que o Senhor enche essa pessoa do Espírito Santo, meu Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Jesus, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Então eu te glorifico, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.